nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Como diz aqui Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, mas nós vimos aqui no versículo 17 que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos, amados irmãos, em um campo de batalha. O mundo, ele é o campo de batalha. Nós estamos no centro desse conflito real entre o bem e o mal. Podemos dizer que é uma grande controvérsia. E é justamente isso a palavra quer nos dizer. É justamente essa grande controvérsia a qual nós estamos inseridos no centro. Mas nós não podemos também nos preocupar apenas conosco, mas também com irmãos na fé, orando em todo o tempo pelos santos. Aqui os santos são os filhos de Deus espalhados nos 4 cantos dessa terra. A terra ela não é quadrada, ela é redonda. 4 cantos são os 4 pontos cardeais do planeta. Então nós temos que estar orando por cada um dos filhos de Deus que nós conhecemos e milhares que nós não conhecemos. Nós não conhecemos os outros filhos de Deus espalhados em todos os lugares aqui na terra. Por isso, a necessidade de nós estarmos orando, amados irmãos, a todo o tempo. Porque nós não sabemos qual momento, ou de forma específica, um filho de Deus, uma filha de Deus vai estar em apuros. Nós não sabemos. Por isso, a importância de nós estarmos o quê? Orando pelos filhos de Deus, pelos santos espalhados em todos os lugares. Assim, no momento decisivo da provação, da tentação, eles vão ter a ajuda também dos anjos do Senhor para resistir àquele momento, para não desistir, para não blasfemar contra Deus, para não ceder a nenhuma tentação, para não cair em pecado. Por isso que nós temos que estar orando. Imagina como seria o povo de Deus, espiritualmente falando, se buscássemos ao Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração. E como seria se estivéssemos orando por cada um dos irmãos a qual nós conhecemos? Eu acredito que haveria mais poder para resistir às hostes do inimigo. Haveria mais poder moral para dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Amados, nesse tempo a qual nós estamos vivendo, nós temos que ter uma vida de oração. Não momentos apenas, mas uma vida de oração. Foi assim com Enoque. Então, isso pode ser real também em nossa vida. E aqui no livro A Ciência do Bom Viver, na página 512, aqui diz: a comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Cristo. Isso é que dará ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Então, o poder que o Senhor nos investe, a condição é nós estarmos com Ele. A condição é estarmos ligados nele. Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Tem pessoas que dizem que só ora, mas nada faz. Oração é orar e ação. É você clamar ao Senhor, mas você também colocar o pé na estrada. Oração. Então aqueles que só ora e nada faz, logo deixará de orar. Como que se você clama ao Senhor por algo, mas você não faz nada para mudar, não coopera com Deus na vontade dele, fica apenas de braços cruzados, não espere o milagre acontecer. Ele não vai acontecer. Se você disser, um jovem ou adulto mesmo,
Senhor, me ajuda a parar de assistir esses filmes que não te agradam. Me ajuda, meu Deus, a deixar de ser viciado em jogos, em lutas. Mas a pessoa pede, mas ele continua fazendo aquilo, ele nunca vai vencer aquilo. Por quê? Porque ele só ora e nada faz. E nada faz. Os crentes devem estar agora firmemente enraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Olha, a vida do povo de Deus para esse tempo tem que ser uma vida de união com o Senhor. Então nós temos, amados irmãos, justamente que está em ter uma vida de ser cooperadores com Deus. Então nós temos que cooperar com o Senhor naquilo que Ele quer para nós. Cooperar com Deus significa nos sujeitar à sua vontade. Ele fala algo e nós dizemos, sim, Senhor. E você agora faz aquilo que Deus está dizendo. E não apenas ouvir, mas não atender, de nada adianta. Porque ouvir, todo ser humano que tem uma audição, ele vai ouvir. Mas atender somente é aqueles que vão colocar na prática a palavra de Deus escrita. Por isso, os crentes, cada um de nós, os cristãos, deve estar agora firmemente enraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Irmãos, Satanás ele sabe que nós estamos no tempo do fim mais do que qualquer ser humano na face da terra. Ele sabe, ele estuda as profecias. Satanás ele é um estudante, dirigente das Escrituras. Ele é expert na palavra de Deus. Mas ele estuda isso não para aceitar ou converter-se. Não, de maneira nenhuma, porque não tem mais chance para ele. Ele rejeitou as oportunidades de retorno a qual o Senhor concedeu. Agora ele faz tudo isso para distorcer a palavra de Deus. Ele usa a palavra do Senhor de maneira distorcida, justamente para ir contra o verdadeiro evangelho e contra a palavra de Deus. Então, a nossa única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos de forma vital a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio. Nós temos que fazer o quê? Nos unir com Cristo, da transigência com nós mesmos e da tentação para pecar. Agora, se nós buscarmos ao Senhor, amados, isso não é para acontecer apenas uma vez na semana, apenas na terça-feira, apenas no sábado. Não, não. Isso é para acontecer diariamente na sua, na minha e na nossa vida como igreja, como povo do Senhor. Imagina como seria se a nossa irmandade buscasse ao Senhor e clamasse a Ele o perdão pelos pecados, o Espírito Santo para ajudar-nos a vencer as tentações e assim amar a Deus sobre todas as coisas. Como seria? Seria algo, obviamente, bem melhor, bem melhor. Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo. Eu vou repetir. Sem um relacionamento pessoal com Jesus, não terceirizado. O meu irmão disse, o meu pastor falou isso, mas e você? Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Em quem você crê? Nós temos, queridos irmãos, que ter a certeza em quem cremos. Em quem cremos? É realmente o Deus verdadeiro? Será que o Senhor ele é poderoso mesmo? Será? O que Ele pode fazer para nos ajudar a vencer as nossas tentações? Como o Senhor, será que o Senhor é poderoso mesmo para nos ajudar a ser cristãos genuínos nesse mundo, vencendo Satanás? Queridos,
Sem um relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade dele. Acabaremos fazendo a vontade dele. Quantos já não estão fazendo a vontade do inimigo por falta de relacionamento pessoal com Cristo, por ser incrédulo, por não crer na palavra do Senhor de que é possível vencer o inimigo? E hoje não se prega mais que é possível vencer Satanás. O que se prega hoje é que todas as pessoas são pecadoras, e de fato são, mas vão continuar assim nessa vida de desgraça, medíocre, de pecado, até a volta de Cristo. E sim, e se continuar assim, não vai para o céu, irmãos. Eu acredito que os filhos e as filhas de Deus vão vencer a Satanás, vão vencer a tentação. Afinal de contas, os 144 mil é um grupo de pessoas que vão estar vivas por ocasião da volta de Cristo e que não vão entristecer ao Senhor, não vão mais entristecer ao Senhor após o fechamento da porta da graça. Eles não vão mais viver no pecado, porque eles venceram pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos nós conhecendo a verdadeira felicidade? Se ainda não, é porque o coração ainda não foi entregue 100% ao domínio do Espírito Santo. O Espírito faz com que a pessoa renovada se afeiçoe ao modelo. Qual é ou quem é o nosso verdadeiro exemplo e modelo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E como era a vida de Cristo? Mediante a sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor. A inimizade, nós nascemos com essa inimizade para com Deus. Não é natural fazer a vontade de Deus como era antes para Adão e Eva antes da queda. Agora, nós seres humanos, como nascemos, nós já nascemos com uma inimizade para com Deus, mas isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado em fé e amor, e o orgulho em humildade. Essa pessoa recebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Amados, o que o Senhor Jesus requer para cada um de nós, os cristãos, é claro, aqueles que aceitaram ao Senhor pela fé, estão buscando ao Senhor, ter um relacionamento com Ele, aqueles que estão amando ao Senhor de todo o coração, o Senhor ele vai transformando o nosso caráter. Transformando o nosso caráter. Há um caráter à semelhança do caráter de Cristo. De Cristo. E é isso. Quando a palavra de Deus nos fala em perfeição bíblica, é justamente nessa questão, perfeição de caráter. Isso o Senhor requer para nós. Todo filho, toda filha do Senhor, quando Cristo voltar, vai ter o caráter perfeito. O que é isso? É um caráter submisso à vontade do Senhor. Um caráter à semelhança do caráter de Cristo. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma habilidade da mente ou tendência do coração que não necessite ser direcionada a todo instante para o Espírito Santo de Deus. Veja a necessidade que temos que ter do Senhor diariamente. O Espírito ele ilumina nossas trevas, informa sobre a nossa ignorância e nos ajuda em nossas múltiplas necessidades. Ele nos ajuda em nossas múltiplas necessidades. Qual é a sua necessidade no momento? Saiba que o Senhor pode lhe ajudar. Não temas, Ele está contigo. Não te assombres, Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, te sustenta e te ajuda com a mão direita, com a destra fiel. Somente o Senhor pode nos ajudar a nos erguermos da onde estamos. Somente o Senhor pode operar esse milagre que vai acontecendo um dia,
de cada vez em nossas vidas. Mas a mente precisa crescer de forma constante na direção de Deus. Amados, a mente, ela precisa crescer de forma constante na direção de Deus. Caso seja permitido que se introduza aí na mente o secularismo, se não temos o desejo de orar, nem de falar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habitará em nós. Amados, quando a palavra do Senhor nos fala mente, ou coração, na verdade, quer dizer a mente. Então, o Senhor, Ele quer habitar em cada um de nós. E se a nossa mente não for transformada à semelhança do caráter do Senhor, nós vamos ficar o quê? À mercê das hortes do inimigo. E se a nossa mente nós permitirmos que o secularismo, o mundanismo, as coisas desse mundo, venha a encher a nossa mente, nós vamos perder de vista o Senhor, nós vamos deixar de buscar ao Senhor. Como está a nossa juventude? Como está os nossos amados irmãos? Será que o secularismo já não está tomando de conta do coração, da mente de cada um? Onde está o nosso coração? Aonde está? Está lá nas coisas do alto ou estão ainda nas coisas terrenas aqui nesse mundo? Queridos, nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra. Do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. Isso é muito sério. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo, como terrível surpresa. E essa preparação ela deve ser feita por meio de dedicado estudo da palavra de Deus e pelo viver em conformidade com os seus preceitos. Não basta apenas, amados irmãos, saber ou conhecer a verdade. Se a mesma não fizer parte da nossa vida, aquilo que era para ser bênção se torna em maldição. Não porque em si é maldito, não, mas é porque se nós não vivermos a palavra, ao assim diz o Senhor, aquilo que era para nos ajudar a crescer e sermos salvos, vai apenas nos condenar. Luz dada é luz cobrada. Deus ele não nos cobra aquilo que Ele não nos tenha dado. Ele só nos cobra aquilo a qual Ele nos concede. Porque o Senhor, Ele é o quê? Ele é justo. O Senhor, Ele é justo. Em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 3, são textos conhecidos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Mas se eu ler, eu ouvir, nós estamos fazendo isso agora, mas se eu não atender, se eu não guardar, se eu não viver a palavra do Senhor, o que irá acontecer na minha vida? Vai ter uma felicidade? Não. Pelo contrário, vai ser uma tristeza. Porque a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Mas se eu não guardar, o guardar aqui significa, queridos irmãos, viver a palavra de Deus. Se eu não guardo, se eu não vivo a palavra do Senhor, nós vamos ser deixados para trás na volta de Cristo. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Pelo contrário, Ele quer nos levar, cada um de nós, para as mansões celestiais. Ninguém, a não ser os que fortalecem a sua mente com a verdade da palavra de Deus, poderá resistir
no último grande conflito. Deixa eu dizer uma coisa, abrir um parêntese aqui para os irmãos. Logo mais virá ao mundo, né, sobre os filhos de Deus, é claro, de forma específica, o decreto dominical. Isso muitos estão se falando, a grande maioria não crê nisso, tá? Pessoas dentro da nossa igreja não crê no decreto dominical que isso vai sair. Pode ser que não venha como esse nome, tá bom? Mas irá acontecer uma lei, a qual no mundo todo, no planeta todo, vai ser dito para ser guardado o primeiro dia da semana como um dia santo. E o primeiro dia da semana, ele não foi e nem será um dia santo. O único dia santo dado na palavra de Deus é o sétimo dia. E Deus dá o nome, que é o sábado. Mas isso bem, todos os adventistas, principalmente os nominais, eles acreditam e eles sabem disso. Pois bem, mas a maioria não estão vivendo a guarda desse dia. Porque muitos, nesse dia, eles compram no sábado, eles negociam no sábado, eles vão aos restaurantes comer no sábado. Eu pergunto, são sobre estes que vão ser batizados com a chuva serôdia para dar o alto clamor? Não, jamais. O Senhor, ele não pode compactuar com o pecado na vida de uma pessoa. Quantos aqueles que dizem ser líderes, dizem ser pastores do rebanho, não estão nos mercados, nas filas dos mercados, na sexta-feira de tardezinha, já entrando à noite, fazendo compras? Eu pergunto, não é errado isso? Ou deixou de ser? Será que nós estamos se modernizando ou se mundanizando? O que era errado agora não é mais? Irmãos, nós somos cristãos ou somos apenas ouvintes negligentes? Nosso povo, ele precisa compreender a palavra de Deus. Muitos carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada. Então nós temos que buscar, clamar mais ao Senhor. Amados, os jovens, olha, que os nossos jovens, todos nós, mas de maneira específica, que os jovens estudem as Escrituras. Estão os nossos irmãos, estão os nossos queridos irmãos jovens estudando a palavra de Deus? O que estão sendo feito no sábado pela tarde? Brincadeiras mundanas, aquela frivolidade. Queridos, isso não é plano de Deus. Será que é dessa forma que o exército do Senhor é para viver nesse mundo? Não, jamais. E o povo de Deus não estão vivendo assim. Satanás, quando vê essa algazarra toda, essa chocarrice toda, ele ri e bate palma. E ele zomba do Senhor, do nosso Criador, e diz, são esses? É esses que vão me vencer? Jamais. E ele fala isso com convicção. Por quê? Porque esses que estão vivendo contrário à palavra de Deus, que são mundanos, esses não são o povo de Deus. Quem são o povo de Deus? Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela é composta de homens e mulheres fiéis à sua palavra. Se aqueles que dizem ser ou fazer parte da igreja do Senhor, mas não é fiel ao assim diz o Senhor, esse tal não é o povo de Deus, não é a igreja do Senhor. Nós temos que seguir ao assim diz o Senhor e não assim diz o homem. Guardem na memória textos após textos e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Estamos nós estudando, examinando a palavra de Deus e guardando na memória a palavra do Senhor? Edifiquemos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Guardemos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás quando ele vier com as suas tentações. Louvado seja Deus, amados. Nós podemos vencer a Satanás mediante ao estudo diligente da palavra de Deus. E melhor,
estando ligado na videira verdadeira que é Cristo. Mas se nós não fazemos nada disso, nós não cooperamos com Deus, como nós vamos querer ter uma vitória? Não tem como. A derrota é certa. Por isso nós estamos vendo a triste notícia em nosso meio. As pessoas elas estão vivendo no pecado consciente e ninguém diz nada. Aonde nós vamos parar com esse mundanismo, com essa apostasia avassaladora crescendo a cada dia que passa? Será que não há mais servos de Deus em nosso meio para levantar a voz e dizer: não é a vontade de Deus o que estão fazendo? Estamos com medo de quê? De sermos rejeitados, de perdermos amigos da onça? Porque será que não há mais ninguém que clame a plenos pulmões e condene o pecado e diga: ainda há esperança para aqueles que se arrependem verdadeiramente? Ainda há esperança para aqueles que estão de fato buscando ao Senhor de todo o coração. Amados, a misericórdia do Senhor, ela ainda está à disposição de cada um de nós. Não importa o que você tem feito até esse momento. A pergunta é, e o que mais importa? Queremos ser perdoados e transformados? Muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos querem ser transformados. Não existe crescimento sem dor. Por isso, queridos, se alguns estão te induzindo a andar no erro, no pecado, se afaste. Se afaste. Chegará um momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Esse tempo um dia vai chegar e ele está próximo. Porém, se essa palavra estiver gravada em nossa mente, ninguém poderá tirá-la de nós, ninguém. Porque aquilo que está em nossa mente, sendo a palavra de Deus, ninguém vai tirar de nós. E nós vamos viver sendo guiados pelo Senhor mediante a sua palavra. Estudemos a palavra de Deus, guardemos na memória as suas promessas preciosas, para que quando formos privados de ter a Bíblia de forma física, ainda estejamos de posse da palavra de Deus, irmãos. Que bênção! A palavra de Deus guardada em nosso coração. E eu lembrei de Salmos capítulo 119, versículo 11, a qual o salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos nós guardando a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração? Estamos nós examinando as Escrituras porque julga ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de Cristo? Estamos nós nos alimentando da palavra de Deus para nos tornarmos robustos espiritualmente? Ou nós estamos raquíticos? Ou nós estamos fracos, desnutridos espiritualmente falando? Quantos não estão na UTI espiritualmente falando? A vida espiritual está morta, mas saiba de uma coisa: ainda há esperança. Ainda há esperança. A pergunta é: você quer? Eu quero. Que cada um de nós possamos ter essa certeza de que ainda há esperança. Ainda há esperança, amados irmãos, para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse no capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, o versículo 5. E não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. Olha o caráter dos filhos de Deus um pouco antes e após o fechamento da porta da graça. Não se achou mentira em sua boca, não tem mácula, não tem mácula. Amados, sua vontade está perfeitamente identificada com a vontade do seu Pai. Esses aqui. Desta forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estarão sobre a terra.
vivos quando Cristo vier, os quais serão transladados ao céu sem passar pela morte, sem experimentar a morte, irmãos. Isso aqui, amados, vai ser real na vida dos filhos de Deus. Mas isso aqui não acontece da noite para um dia. Isso aqui não acontece ao estalar de dedos. Isso aqui é uma preparação. Todos esses passaram por uma vida de santidade. E chegou nesse momento justamente por conta da palavra de Deus. Amados, a primeira, segunda e terceira mensagem, o povo de Deus, ele vai dar ao mundo ao som da trombeta. Ao som da trombeta. Queridos, e aqui no versículo 9, diz assim: seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Olha, a terceira mensagem, ela é uma ameaça de Deus a cada um de nós. Ela é uma ameaça. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse tal beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. A cólera de Deus é a ira do Senhor contra o pecado, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Amados, quando a porta da graça se fechar, quando Jesus disser, feito está, não há mais nada o que fazer, feito está. Aqui, queridos, vai começar então a cair as 7ª últimas pragas no planeta Terra. Quando começar a cair as 7 últimas pragas, nós entendemos que agora não existe mais oportunidade de salvação para ninguém. Porque todas as oportunidades de forma justa foi dada por Deus a todo ser humano vivo na face da terra. Por isso, amados irmãos, por isso, eu e você estamos tendo essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de aceitar ao assim diz o Senhor. Porque é isso, queridos, que a nossa vida ela tem que ser regida pelo que está escrito e não pelo que diz o fulano ou a fulana. Mas é a vontade de Deus o que está sendo dito? É, pois vamos seguir. Não é a vontade de Deus, pois vamos recuar. Não vamos dar ouvidos àquilo que se fala que é contra a palavra de Deus. Todos aqueles que são amantes dos prazeres, amantes dos pecados, eles vão estar o quê? Sendo complacente com aquilo que não agrada a Deus. Mas os filhos de Deus vão viver uma vida em perfeita conformidade com a palavra do Senhor. Então, amados, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor tem conduzido os seus filhos e as suas filhas no passado. Nada temos a temer quando nós compreendemos como Deus guia o seu povo. E o povo do Senhor, eu volto a confirmar e afirmar, o povo de Deus são homens e mulheres que estão vivendo a palavra do Senhor. Que eu e você possamos ser povos do Senhor, filhos de Deus, para a honra e glória do nome dele. E que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nossa mente, em nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.